Por que garotas gostam de romance gay? Eu gravei um vídeo há um tempo, acho que faz um ano, e tá perdido no meu outro canal. Essas semanas atrás eu tava vendo o TikTok e eu acabei vendo o vídeo dessa garota aqui. E ela tava falando sobre essa dinâmica de dois garotos juntos. E por que as meninas apreciam tanto isso. Então, estou dando os créditos a ela também por certas linhas de pensamento que eu não tinha tido. E vou deixar o link do meu antigo vídeo também. Eu tentei pesquisar, mas não tem nenhum artigo que eu consegui achar falando sobre isso. Então, isso é totalmente vozes da minha cabeça, tá? Eu lembro que uma das coisas que eu falei no vídeo é o fato de que temos alguns pontos a trabalhar. Nós humanos, de forma fisiológica, a gente tem uma diferença quando se trata do gênero feminino e masculino. A fisiologia do homem faz com que ele seja mais alto, mais forte, tenha menos armazenamento de gordura e que produza músculos mais rápido. Várias coisas na fisiologia do homem fazem com que ele seja uma estrutura fisiologicamente, biologicamente mais forte do que a feminina. A fisiologia feminina, ela é feita para acumular mais gordura, para a gente poder produzir hormônios, para a gente conseguir fazer todo o nosso ciclo que a gente tem, que é o ciclo menstrual. A gente tem uma dificuldade de criar músculo, a gente cria, obviamente, mas homens criam muito mais facilmente. Consequentemente, nós tendemos a ser menos fortes do que homens. Não estou falando que isso é regra, até porque depende da estrutura da mulher, depende da estrutura do homem. Mas vamos pegar uma média, tá? Mulheres são mais fracas biologicamente do que homens. Isso é uma coisa ruim? Não. Temos muitas outras vantagens, mas eu só estou trazendo isso a ponto para a gente continuar o pensamento. Então aqui a gente já coloca a primeira diferença. A segunda diferença que a gente tem é que na sociedade, devido a essas condições fisiológicas, conforme a sociedade foi se estruturando, conforme as políticas foram acontecendo, mulheres foram vistas como uma moeda de troca ou como uma pessoa para gerar filhos, herdeiros. Isso foi construído. Sabemos que isso não é o lugar de nenhuma pessoa, sendo homem ou mulher. E isso tá de forma inconsciente na cabeça da maioria das pessoas. A gente tem a segunda diferença. A terceira diferença é que com essa questão da sociedade, homens acabam tendo mais liberdade em muitas outras coisas do que as mulheres. Como mulher sempre foi vista como uma moeda de troca, como alguém a pertencer, então o que acontece? Isso reflete na sociedade que a gente é hoje. E é um movimento que se desconstrói com o tempo, e aqui eu não estou dando uma aula de feminismo nem nada do tipo. Eu tô querendo trazer todos esses pontos para a gente raciocinar melhor. Com as diferenças na sociedade, a gente vê que quando se trata de uma relação entre homem e mulher, devido a todas essas questões, homens estão naturalmente acima. Por causa da força, por causa da sociedade que construiu essa imagem e por causa do fato de que ainda estamos desconstruindo isso. Então, o que acontece? Mulheres se veem ou são colocadas ou são ensinadas a ser um pouco menos. Então, levando em conta tudo isso e toda essa questão que é tão difícil de tirar, até porque, de fato, a parte fisiológica não é uma parte que dá para mudar, né? E só que essa daqui reflete em todas as outras que foram construídas durante toda a humanidade. Quando uma menina lê uma história de uma relação entre dois caras, ela não está nada mais, nada menos do que idealizando a igualdade que uma relação entre dois caras tem, pelo desejo de ser tratada de igual para igual. Porque quando a gente vê uma relação entre dois caras numa história, tá? Quando a gente vê uma relação de dois caras numa história, a gente não tem nenhuma questão de fisiologia que deixe eles diferentes. Afinal de contas, os dois são homens, os dois nasceram no mesmo critério, eles têm a mesma posição de homem que
que a sociedade impõe. Nenhum dos dois é menos que o outro de forma natural por causa do gênero. Quando se pergunta por que menina lê tanto BL, por que menina gosta tanto de yaoi, às vezes é porque ela só gosta. Nem tudo é alguma coisa profunda. Mas também traz aqui o fato de que quando o fenômeno de que tantas meninas gostam de romance homoafetivo pode ser pela idealização da igualdade que um relacionamento hétero não vai ter. Porque mesmo que um relacionamento hétero, os dois se vejam como iguais, quando a gente vê lendo, como a gente vê de terceira pessoa, há toda uma questão da sociedade, toda a questão de estrutura física, que vai influenciar na visão, na compreensão de uma pessoa que tá lendo, e tá tudo certo. Pode ser que o fato de meninas gostarem tanto de BL e yaoi é justamente para idealizar e se colocar lendo numa estrutura, numa sociedade, numa estrutura física de que não tem essa diferença. Tanto que no vídeo dessa garota, ela fala que não são só duos românticos que as garotas são fixadas. E isso é verdade, a gente nota que muitas garotas têm uma fixação muito grande com duos de amizade masculina. Eu trouxe de uma forma mais romântica, mas também acontece isso em duos de leitura, de obras, de amizades masculinas, em que garotas acabam gostando muito. Quando se lê, a gente pode ler só por gostar, mas quando a gente lê também tem um pouco de nós no que a gente está lendo, em como a gente está interpretando aquilo. Da mesma forma que muitas garotas gostam de ler um romance hétero, dark romance, porque o cara é fodão, é pica e ele maltrata mesmo, e isso aí porque, porra, ela cresceu, sei lá, em um ambiente que proporcionou que isso é a idealização pra ela, talvez. E não que ela queira isso na vida real, tá? Quando a gente lê, a gente não tá trazendo isso pra vida real. Quando a gente lê porque a gente se interessa pela dinâmica, se interessa pela leitura, se interessa pela história. Não necessariamente aquilo reflete na vida real da pessoa, mas sim traz um pouco dela ali. É como se fosse uns grãos de areia da pessoa. Isso reflete um pouco dela. Às vezes mais, às vezes menos. Mas além desse desejo de ser tratada com igualdade, quando a gente fala um pouco mais de romance, podemos ver dois tipos de romance gay que são escritos e distribuídos. Mesmo que a idealização de ser tratado de igual para igual esteja ali, muitas garotas também acabam consumindo um romance homoafetivo onde o cara representa uma figura feminina e o outro representa uma figura masculina. Mesmo que o desejo de ser tratada de igual para igual ainda esteja ali, ela, né, a escritora, ou enfim, quem esteja fazendo a obra, e até as leitores, acabam estereotipando também, porque talvez é como uma vingança, é como tipo, já que eu não sou tratada de igual para igual na vida real, então eu gosto de ler um homem não sendo colocado em uma posição feminina. Não vou falar que são todas as pessoas assim, mas da mesma forma que tem um desejo de ser tratado de igual para igual, também pode ter uma vingança interna. É uma coisa a se pensar, né? Quando a gente tá falando desses romances que tem um cara com uma posição feminina, que é o passivo, e um com a posição masculina, que é o ativo, eles são muito bem colocados e é muito fácil diferenciar. Tem outros romances que são homens que têm a estrutura física parecida e que não dá para diferenciar só de vista. E quando a gente vai avaliar esses dois tipos de romance para o público feminino, o pessoal que consome o que não dá para diferenciar tão fácil, que não tem um estereótipo tão bem colocado, não consome tanto o que tem um estereótipo tão bem colocado. E o que consome o que tem estereótipo bem colocadinho não consome tanto o que é mais versátil. Além disso, quando a gente fala de romance gay, também tem o ponto de sexualizar as relações homoafetivas, mas eu não acho que isso serve pra esse vídeo agora. Desculpem a minha voz, eu tô rouca pra caramba e eu só quis trazer isso porque eu lembrei.